Muito boa tarde, meu nome é Luceli. Hoje eu vou falar sobre a guerra do Brasil contra a Itália fascista no ano de 1944 até o ano de 1945. Para início de conversa, estamos falando do Brasil. O Brasil sempre foi um país que nunca se envolveu em guerras. Digamos que ele é um país que pode-se dizer pacifista, ele nunca foi a favor da guerra. E também uma coisa muito estranha de se pensar que ele entrou na guerra é que o Brasil era pró-nazi. Pró-nazi quer dizer que ele, antes da guerra, o presidente Getúlio Vargas era a favor do nazismo no Brasil. Tanto que ele tinha algumas fábricas aqui no Brasil que eram alemãs, mesmo sendo nazistas. Produziram algumas coisas aqui. Essas fábricas já estão fechadas hoje, abandonadas, mas ainda podem ser encontradas em alguns lugares. No ano de 1942, o Brasil se aliou com os Estados Unidos. Ou seja, a Alemanha, que também estava pressionando o Brasil para ser aliado dela, decidiu dar uma resposta. Como o Brasil se aliou com os Estados Unidos, a Alemanha, para dar uma resposta, afundou vários navios que transportavam pessoas de um lugar para o outro. Ou seja, matando mais de 1.000 pessoas inocentes brasileiras, mais de 1.000 civis. Isso fez uma revolta aqui inteira no Brasil, fazendo que a população fosse às ruas pedindo a guerra contra o eixo. Um tempo depois, no ano de 1944, mais de 25.000 homens foram mandados para combater nos territórios da Itália. Esses homens foram recrutados mais na parte sudoeste aqui do Brasil, ou seja, em São Paulo, pode-se dizer em toda a parte aqui, São Paulo, Rio de Janeiro. Foram cidades pequenas, mas que se juntaram fazendo os pracinhas. Os pracinhas eram soldados de cidades pequenas que foram constituídos dos soldados da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Essa força estava atuando junto com a divisão americana na Itália. A força americana tinha uma boa taxa já de sucesso, já estava conseguindo. Só que eles tinham um grande problema combatendo na Itália. Qual que era? A linha gótica. A linha gótica era formada pelos nazifascistas, ou seja, pelas tropas italianas e nazistas que ainda consistiam em resistir sempre para manter o território. Ou seja, italianos que eram fiéis a Mussolini e os alemães que eram fiéis a Adolf Hitler. Essas tropas simplesmente conseguiram evitar que as tropas aliadas entrassem na Alemanha e conseguissem tomar o território completo da Itália durante muito tempo. Foram várias batalhas. Os brasileiros conseguiram atuar nessas batalhas e com muita eficácia, pode-se dizer, mas porém com muitas perdas. O Brasil perdeu, como eu posso dizer, um pouco mais de 400.000 vidas e teve mais de 2.000 feridos nesses combates. Por que a Itália era tão importante assim para defender com a linha gótica? Ou seja, defender com tanta eficácia a Itália. Por quê? Porque simplesmente, se os aliados conseguissem tomar a Itália, era passagem livre direto para a Alemanha. Era só passar pela Áustria e depois chegar. Isso deixaria, como eu posso dizer, deixaria muito fácil para os aliados já terem terminado a guerra. Ou seja, a linha gótica era muito importante para os alemães e para os italianos. O Brasil atuou em vários combates, pode-se dizer. Primeiro, Montese, depois aqui, Castelnuovo e por último a Batalha de Monte Castelo. A Batalha de Monte Castelo foi a mais importante de toda a Segunda Guerra Mundial para o Brasil. Por quê? Foi a batalha que mais teve perdas de vidas brasileiras, porque todos esses lugares aqui eram montanhas. Ou seja, os brasileiros, quando eles estavam embaixo, os alemães tinham vista perfeita dos brasileiros. Assim, eles atuavam como morteiros, metralhadoras. Isso fazia ter grandes baixas brasileiras e americanas, que eles ainda estavam efetuando com os americanos para conseguir tomar esses territórios. Isso fazia uma grande pressão. Muitas coisas eram, como eu posso dizer, eram perdidas nessas guerras. Eram deixadas para trás, pode-se dizer. Mas tinha muito conflito urbano também. Conflito urbano é quando se tem conflito na cidade, ou seja, de casa em casa, pode-se dizer. Os brasileiros acabaram perdendo muitas vidas também, graças a esses conflitos urbanos. Por quê? Como eles passaram
por cidade em cidade. Eles não conheciam muito bem os lugares. Os alemães e italianos já tinham conhecimento maior. Isso fazia com que eles conseguissem diminuir cada vez mais o exército brasileiro. Porém, é uma coisa que não deu muito certo. O exército brasileiro conseguiu se manter na guerra muito tempo, até março de 1945, quando a Alemanha foi finalmente tomada e Hitler cometeu seu suicídio. O Brasil até hoje tem um pouco conhecimento já. As pessoas não ligam mais para a história do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Mas pensar que o Brasil teve uma participação que foi louvada, até criando músicas para o Brasil, isso simplesmente é algo para se comemorar. Bom, isso foi um pouco da explicação. Eu espero que tenha ajudado. Se precisarem de alguma coisa, podem deixar nos comentários e eu já vou dar uma explicação correta. Bom, tenham uma boa tarde. Muito obrigado pelo seu tempo.